Já ouviu falar em poço caipira, poço semi-artesiano ou tal do poço artesiano? Você sabe qual é a diferença entre eles e qual deles você pode estar instalando em sua propriedade? Bom, é nesses períodos de estiagem que a gente lembra dos poços artesianos e dos poços caipiras aí que a gente está precisando no dia a dia, né? E ainda mais para quem tem uma área rural, um sítio e uma chácara, está pensando em contratar mão de obra para realizar a perfuração de um poço e aí depender cada vez menos do sistema de água, né, de abastecimento público. Fica no vídeo até o final que eu vou explicar hoje a diferença entre esses modelos de poço, tá? Para captação de água subterrânea. Assim te ajudar a definir qual é a melhor opção para você que deseja ter água em abundância e de forma correta aí na sua propriedade, beleza, pessoal? Eu sou Leandro Ribeiro, engenheiro ambiental e sanitário, e hoje o assunto é poço de água subterrânea, poço artesiano. Se gostar, se inscreve no canal, deixa aquele like para nos incentivar a produzir conteúdos como este de engenharia aqui no canal, beleza? Bom, mas o que significa poço artesiano, tá? O nome artesiano data do século XII, mais precisamente de um poço desse tipo construído na cidade francesa de Artois, ou Artésia, em 1126, tá? Não sei se é essa a pronúncia, mas curiosamente o poço artesiano não surgiu na França. Esse tipo de poço é muito mais antigo. Há indícios de que os chineses realizavam perfurações como essa em 5.000 anos antes de Cristo, tá? Então, os chineses já estavam na frente até na captação de água subterrânea. Bom, a definição técnica de poço artesiano e semi-artesiano é a seguinte, tá? Todo poço que perfura o solo para captação de água é chamado de poço tubular profundo, tá? Essa é uma obra de engenharia, deve obedecer às normas 12.212, 12.244 da Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT, ser regularizado por lei. Bom, eu vou começar aqui com o poço caipira. Esse daí a maioria já conhece, aqueles poços rasos, geralmente de até 20 metros, e são chamados de caipiras quando são perfurados manualmente, tá, pessoal? Esse tipo de poço também é conhecido como cacimba ou cisterna, é aquele que atinge ali a camada superficial do lençol freático, tá? Esse tipo de poço alcança geralmente os aquíferos não confinados, ou o tal do lençol freático raso é o mais fácil de ser executado. Esse não precisa aprofundar muito, cavar muito para encontrar água. Bom, na sua construção aí, geralmente revestimento de concreto ou alvenaria, geralmente o pessoal faz com aqueles tubos de concreto circular, aqueles anéis de concreto, uma vazão baixa aí de 1,5 a 5 metros cúbicos dia, profundidade aí até 30 metros e diâmetro de boca de 1 a 2 metros. Custo aí vai levar aproximadamente em torno de 3.000 a 5.000 reais. Esse é um preço que já está estimado há um tempo. É bom dar uma consultada, porque no Brasil está tudo subindo, a inflação está alta. Dá uma consultada, mas é nessa faixa. A água de um poço raso de até 20 metros é captada de uma camada superficial do solo. Então, se você atingiu até 20 metros, é uma camada superficial. E aí tem alguns probleminhas que a gente pode estar encontrando nesses poços de captação, tá? Primeiro probleminha que a gente já encontra é o que? Poços rasos são sujeitos às condições climáticas e à presença de água ou umidade nessa camada. Por exemplo, em épocas de seca, a água do poço pode diminuir drasticamente, tá? Vai cair o nível, vai descer o nível da água e pode até secar, em alguns casos seca mesmo, tá? E você que tem um poço caipira em sua propriedade, salvo exceções, com certeza já deve ter percebido a diminuição do nível da água. Isso daí quem já mexeu com poço sabe que realmente cai bastante o nível e às vezes até seca, principalmente na estiagem, tá? Outra grande desvantagem, essa água na maioria das vezes é contaminada porque sofre ação direta do ser humano. Como isso, tá? Liberação de dejetos e poluentes, os famosos cloriformes fecais. Isso daí geralmente atinge esses tipos de poços, tá? Outro exemplo, se houver plantações ou criações de animais nas proximidades do poço. O uso de agrotóxico e a presença de esterco pode contaminar o solo e qual o poço extrai a água, então vai percolar. Esses poluentes conseguem penetrar numa camada do solo muito fácil e atingir o lençol freático, consequentemente contaminar o seu poço, tá? Então, em outras palavras, poços rasos frequentemente são impróprios para consumo humano. Sua água é mais útil para a limpeza de galpões, vias públicas, irrigação, combate de incêndio
Então o pessoal que tem poço aí raso, dá uma consultada, tem que fazer aí um teste de qualidade dessa água, não deixa passar, tá? Bom, já o poço artesiano ou jorrante é aquele que, uma vez perfurado, a pressão da água é suficiente para a sua subida à superfície, então é aquele que vai jorrar água de forma sem precisar de bombeamento, tá? É aquele pela pressão da água do aquífero confinado vai fazer essa água jorrar, esse é o artesiano. E é por isso que ela jorra de forma natural, devido à pressão e porque ela está confinada geralmente em rochas, tá? Poços artesianos jorrantes são muito raro, muitíssimo raro, tá? A maioria dos poços profundos precisa de um conjunto de bombeamento para captar a água. A maioria, ainda mais nessas circunstâncias de que o planeta está sofrendo cada vez mais com o aquecimento global, a água vai ficando cada vez mais escassa. Então a diferença entre poço artesiano e o semi-artesiano é a definição técnica. O poço semi-artesiano, aquele que necessita de bombas para estar retirando essa água, geralmente em torno de 60 metros, podendo chegar um pouco mais. E o nosso poço artesiano, aí esse sim, aquele que jorra água sem precisar de bomba. Esse tipo de poço aí, o artesiano, pode chegar até 2.000 metros de profundidade, mas normalmente possui entre 100 a 600 metros, tá? Mas há casos que já chegou a profundidades de 2 quilômetros. Isso é uma profundidade que vai atingir várias camadas de solo, rocha. Captada a grandes profundidades, é filtrada naturalmente pela rocha ou por sedimentos, logo raramente é imprópria para consumo, exatamente o contrário do poço caipira ou raso, tá? Essa água, quando é extraída de profundezas, ela vem geralmente muito limpa, com uma qualidade, mas ainda assim há necessidade de se fazer os testes necessários. A gente vai estar comentando, eu vou até estar mostrando aqui daqui a pouco um laudo, tá? Como que funciona, explicar um pouquinho sobre isso. Bom, a água de um poço semi-artesiano entre 20 e 60 metros costuma vir do lençol freático de mesma forma que um poço raso, mas já não é mais considerada água de superfície, tá? Uma vez que a perfuração ultrapassa essa primeira camada do solo potencialmente contaminada, que é cerca de 20 metros, se o poço for revestido, a água é geralmente mais segura do que um poço raso simples, tá? Então ele vai proteger esses 20 metros, geralmente o pessoal protege um pouco mais, e aí passou dos 20, 25 metros, você deixa de forma natural, essa água que vai vir já é menos contaminada, ou quase não tem contaminação, tanto quanto o poço raso, tá? Já um poço artesiano com mais de 60 metros capta água de um aquífero ou de fendas em formações rochosas, cristalinas, profundas. Em breve a gente vai estar conversando sobre aquíferos confinados, quais as diferenças, quais existem, tá? Tem vários. Aqui no Brasil tem o aquífero Guarani, que é um dos maiores do mundo, mas existem outros também. O que é um aquífero a gente vai estar falando nos próximos vídeos, tá? E eu vou estar mostrando daqui a pouco, pessoal, o teste de potabilidade, um modelo aí de como ele é feito, tá? Bom, a água de poços artesianos é destinada ao consumo humano? A água subterrânea captada de grandes profundidades geralmente apresenta características biológicas, físicas e químicas destinadas ao consumo humano, ou seja, é normalmente adequada ao consumo humano, mas é importante que se faça o teste de potabilidade. Geralmente as empresas que realizam essa perfuração, que são maquinários pesados, já disponibilizam esse teste junto com o pacote, mas é interessante, tem que ter para comprovar a qualidade da água e a sua utilidade, quanto que a sua saúde vai ser beneficiada por essa água, tá? Bom, pessoal, e consultar o seu órgão estadual responsável pela água, pelo saneamento, no nosso caso aqui o DAE, Departamento de Águas e Energia Elétrica do Estado de São Paulo, que cuida dessa parte de outorga. Vou entrar aqui na parte de outorga e dar uma consultada quais são os procedimentos para estar requerendo, para estar pedindo essa outorga, tá? Bom, quem deve pedir outorga, a gente já falou um pouco sobre isso nos outros vídeos, mas é aquela situação em que você se utiliza até 15 metros cúbicos dia, você não precisa de uma autorização, simplesmente um cadastro. Se você precisa, vai estar fazendo o procedimento, vai entrar aqui na parte de outorgas e vai estar cadastrando. Isso daí geralmente o pessoal que cuida da parte de poços artesianos já conhece bem, dá uma consultada sobre isso, tá? Mas dá uma olhada no site, é interessante, não custa nada.
Bom pessoal, esse foi o vídeo sobre as diferenças dos poços de captação de água subterrânea, tá? Poço Caipira é aquele mais raso que atinge até 20 metros de profundidade, uma água com menos qualidade. O poço semi-artesiano, aquele que necessita de bombas para estar retirando essa água, geralmente em torno de 60 metros, podendo chegar um pouco mais. E o nosso poço artesiano, a esse sim, aquele que jorra água sem precisar de bomba, que atinge os aquíferos confinados. Esse um pouco mais caro de ser executado, com uma água com muito mais qualidade, tá? Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já se inscreve, deixa o like, tá? Isso ajuda muito e incentiva a gente a estar fazendo vídeos de engenharia como este.